Nós vamos falar agora sobre o jurídico. O jurídico. O que acontece é o seguinte: na prática de delitos, você tem um tripé. Você tem o acusador, que é o Ministério Público, né? O defensor, que é o advogado de defesa, e o juiz, que é o julgador, né? Isso é uma situação de primeira instância. Primeira instância. Já numa segunda instância, que é um colegiado, né? Aí você vai ter o Ministério Público, vai ter o julgador, vai ter o defensor, que é o advogado de defesa, e vai ter um colegiado, que pode ser formado por 5, 7, 11 pessoas. Não é verdade? A peça ministerial, quer dizer, do Ministério Público, ela é muito importante, porque o Ministério Público, se ele oferece a denúncia, ele oferece, o faz, porque ali existem as provas materiais insofismáveis. Não há o que se discutir. Se você viu o elemento enfiar um facão no abdômen da vítima e ela veio a falecer em razão disso, conforme laudo pericial, o Ministério Público não tem mais dúvida em oferecer a denúncia, né? E o juiz, que é o julgador, no caso do Tribunal do Júri, por exemplo, você tem um colegiado, né? O júri vai condenar. Então vamos supor, o elemento praticou uma série de delitos. Organização criminosa ou associação. A organização criminosa são pessoas que se reúnem há 4, 5, 6, 10, 28 anos, 30 anos praticando delitos. Isso é uma organização criminosa. A associação criminosa, a diferença é que você se une a outras pessoas para praticar aquele delito no momento. Agora, os delitos continuados, que vêm de 10, 15, 20, 30 anos, aí é uma organização criminosa. A distinção é essa. Então, vejamos, houve aí uma cassação de um deputado, né? Porque esse deputado, ele, quando entrou para o Ministério Público, ele já cometeu um delito. Porquanto, você vai fazer concurso para o Ministério Público ou para um juiz, judiciário, um juiz, carreira da magistratura, você tem que ter uma prática forense. 2, 5 anos, 3, 4. Você não pode sair da faculdade, fazer um concurso, porque você não tem e assumir, tomar posse. Você não tem vivência ainda. Não é verdade? Então, como é que você vai agir como juiz ou como promotor, procurador, se você não tem vivência forense, prática forense? A lei exige isso. Se você engana, e todos passam a mão por cima, dizem que aquilo é ato consumado, mas ato consumado de ato jurídico imperfeito não pode ser considerado consumado. Ele é nulo. Já começou errado ali. Mas sabe por que começou errado? Porque o papai era procurador, né? E ali é uma união, eles se unem para a prática criminosa. Essa que é a grande realidade. Então ele já começou errado ali. Ali ele já era um criminoso e com vários cúmplices, né? Tanto da magistratura como do Ministério Público. Quem sabe não sabia até o que ia cair na prova.
É muito comum isso. Porque tem um cara aí, por exemplo, que fala conge em vez de cônjuge, fala rever o processo ao invés de revir o processo. Um cara que não tem noção nenhuma da sua língua pátria e se tornou juiz. É muito estranho. E essa turma é muito aliada, né? Eles têm uma amizade enorme sobre isso. Então vejamos, acusar o ministro relator de que apresentou o seu relatório no sentido de caçá-lo, porque ele estava querendo ir para o Supremo e ali ele conseguiu uma vaga, isso aí é típico de pessoas que têm esse comportamento. Porque foi 7-0. Foi por unanimidade. Então, esse tipo de gente tem que ser repudiada. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Agora, vamos falar sobre aquele cara que festejou certa vez 1 bilhão em um ano que ele arrecadou de corrupção lá nos idos, no início da década de 90, né? Ele tinha um apanhador, né, de grana ilícita, ilegal, que depois foi até morto por queima de arquivo, né? Houve uma denúncia do irmão sobre tudo isso. Então ele já tem uma biografia intensa. O Ministério Público provou que as importâncias em dinheiro da BR eram colocadas na sua conta e na conta da empresa da família. Não há dúvida nenhuma sobre isso, né? Então, um colegiado de 10 juízes, em que 8 seguem o relator e apenas 2 que não, tem um ali que eu sei porque que não seguiu, não é? Porque sabe de quem eu estou falando e de quem ele é amigo, né? Amigão. Ali o cara não... Ele não podia condenar um sujeito que é amigo do seu amigo. Agora, outro ministro que julgou pela absolvição, pela improcedência da denúncia, ele tem um problema com a Lava Jato, né? A Lava Jato, para ele, comete uma série de injustiças. Mas a Lava Jato ali do Supremo, ela está perfeita. No Ministério Público, a polícia apurou tudo direitinho, apresentou todas as provas materiais irrefutáveis, cristalinas. Não tem o que se discutir. E o Ministério Público pediu a condenação. E os juízes de bem condenaram. Ali não houve conluio entre o juiz e o Ministério Público. Ali foi o Ministério Público, em sã consciência, que recebeu todos os dados da Polícia Judiciária e apresentou a sua denúncia, provando a materialidade, porque esse é um crime material. É um crime material. Você tem que ter elemento material. Ah, porque foi uma delação. Não, delação é indício de prova. Mas você tem que provar. Como é que você vai provar? Você vai provar que o cara tem um enriquecimento ilícito não compatível com o que ele recebe. Não é verdade? O dinheiro naquela época sendo colocado na sua conta corrente, né? Colocado na sua empresa. Não é verdade? É isso aí. É a mesma coisa. O sujeito é deputado e senador. Ganha 21 mil reais, né, por mês. De repente compra uma casa no bairro mais luxuoso, badalado de Brasília, por 12 milhões, 8 milhões. Uma outra pessoa
assessora parlamentar, ganha 6 mil por mês e compra uma mansão por 3 milhões, 4 milhões, que vale 9. E depois diz que alugou, depois veio laranja, e depois saiu fora do país, que tem cidadania em outro país, e ia ser presa, porque a Polícia Federal está lá, né, cara? Como é que você comprou isso aí? Você tinha essa grana onde? Você não declarou a grana, como é que você comprou essa casa? Não pode. É a mesma coisa. O cara não tem nenhuma renda e vai na Toyota, vai na Honda e chega lá, compra o carro por 100 mil reais, 110 mil reais. Quando chegar no final do ano, ele vai ter que declarar, porque a compra vai cair logo na Receita Federal. A Receita Federal vai chamar, ó, você não declarou imposto de renda, por quê? Você comprou um carro de 120 mil reais, vamos declarar isso aí. Como é que você conseguiu dinheiro para comprar esse carro? Não é? Enriquecimento ilícito, ostentação de riqueza incompatível com os seus vencimentos. Ninguém é Tina Turner, que mora numa mansão, num castelo na Suíça, em Zurique, mas ela prova, porque ela ganhava milhões de dólares com seus shows. É isso que eu tenho que dizer para você. Há um colegiado, há denúncia do Ministério Público, não tem o que se discutir. Boa noite, muito obrigado. Esse é o elemento do jurídico que eu queria expor aos senhores hoje.